Podemos aclamar todo para o Senhor. Os irmãos que estão fora podem entrar. Para não perder o tempo, vamos se pôr de pé para louvar o nosso Deus. Vamos se colocar de pé. On se tient debout pour louer notre Dieu. Ses si profond en son âme, alléluia, et amour divin, amour, et dans, oh oui pour moi. Sauvé à grâce et bon moi tout oh amour amour est là. Jésus est venu pour moi. Sauvé à grâce moi oh amour oh immuable
Pour les bons des journées, je me tiens, mes yeux se portent au loin. Vers le beau pays des Canaan, où c'est trop maître. Oh, moi je vais à la terre promise. Avec moi, je vais à la terre promise. Oh, moi je vais et promise, je vais à la terre promise. Oh, il qui veut, oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Amis de Jésus, oh, quelle joie pour un homme comme moi, d'avoir toujours été l'ami pour me conduire. Oh, ami, ami, que Jésus, communion, communion céleste, bénis-nous communion, Jésus est mon âme. Oh, ami, ami, ami de Jésus, communion, oh, communion céleste, bénis-nous communion, Jésus est mon ami. Ami, quand d'autres amitiés sincères auprès de toi. Ami, qui me donne joie et paix. Ami, quand je le dis, oh, ami, ami. Approche la mort. Ami, quand j'ai pas la vallée, il met des manteaux. Oh, ami, je vais. Oh, ami de Jésus, oh, communion divine. Bénis-nous communion,
Aclamemos nós tudo para o Senhor. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles. Vamos tomar as nossas Bíblias. Psaume 103, verset 2. Salmo 102, 103, Mon âme verso... bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Salmo 103, verso 2. Bendizei a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiza, ó a minha alma, ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. L'Éternel, notre Dieu, bénit la parole que nous venons de lire. On lève l'homme du chemin. Parle-nous pour les quelques heures, quelques minutes que nous serons ensemble. Tu disseste, o lugar onde que nós estivermos Que juntos, nous sortons d'ici avec un élément de plus. que possamos sair com as petições Au nom de respondidas. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem sentar-se. Que Dieu bénisse chacun. Deus abençoe a cada um de Que vós. Dieu vous bénisse. O Senhor vos abençoe. Bien, nous sommes sur notre sujet, le cancer. Estamos no nosso assunto sobre o câncer. Et nous avons dit que le cancer, c'est un élément rétrograde, Falamos que a une célula, cellule qui est rétrograde. Qui meurt. falamos do câncer, é uma célula retrograda. Et nous avons dit que le corps est formé de cellule par cellule, E nós vimos que o corpo é formado por célula, jusqu'à ce que vous obtenez le corps entier. até obter o corpo inteiro. Et je vous ai montré que ici, nous sommes un corps local. E nós mostramos aqui nós somos um corpo mortal. Chaque membre ici est une cellule. E cada membro aqui é uma célula. Amen. Amém. Et j'ai montré la pyramide comme étant le corps de Christ Eu mostrava a pirâmide como sendo o corpo de Cristo et la pierre de fête comme la tête. e a pedra de como quando sendo a cabeça. Or, quand un élément rétrograde il meurt, E quando um elemento retrógrado morre, c'est là où commence le cancer. é lá onde vai começar o câncer. Et nous sommes en train de frapper fort sur, comment est-ce qu'on appelle la foi. Nós estamos tocando em relação à fé. J'aimerais frapper jusqu'à ce que 2 personnes viennent que je continue. Eu posso falar isso somente 2 pessoas podem aparecer e eu vou continuar. Que Dieu vous bénisse. E Deus vos abençoe. Parce que j'ai déjà scanné l'esprit qui anime cette église. Pois eu já verifiquei o espírito que anima esta igreja. Nous, quand nous venons, facilement, nous nous mettons en contact avec des esprits. Talvez quando nós nos colocamos aqui, nós estamos em contato com o espírito. Il y a trop de critiqueurs dans cette église. Há muitos criticadores aqui na igreja. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? J'ai déjà scanné cela. Eu já escaneei isto. Il y a des gens qui parlent beaucoup, Há pessoas que falam muito, mais qui vivent bien la parole. mas que vivem a palavra. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Facilement, ils parlent Facilmente falam, sans jamais se rendre compte que si c'est le prophète qui a parlé ou pas. sem se darem conta se foi o profeta que disse ou não. Vous savez, quand nous sommes restés longtemps à Brazzaville, Vocês sabem, quando nós estivemos muito tempo em Brazzaville, nous avons vu le pasteur Lys avec des gardes du corps. nós vimos pastor Lice com guarda-costas. Beaucoup ont commencé à critiquer cela. Muitas pessoas começaram a ridicularizar Et isso. moi, j'ai appris à mon église que si vous voyez quelque chose se passer quelque part, Eu disse na minha igreja, se haver alguma coisa acontecer fora, je ne vous ai pas encore prêché, vous n'avez jamais vu, ne critiquez pas. que eu nunca lhes preguei e vocês nunca viram, não critiquem. Venez me le dire
vem me dizer, Moi, je vais faire les recherches là-dessus. eu vou fazer a pesquisa lá sobre si. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Et quand tous les autres étaient en train de critiquer, voilà, il a des gardes-corps, où est Jésus et tout ça là. Enquanto todos estiveram a criticar, Moi, plutôt, j'étais en train de chercher. e eu estava a procurar, Et j'ai fini par découvrir, e eu acabei por encontrar, que Dieu vous bénisse, que Deus vos abençoe. William Branham avait des gardes du corps. William Branham tinha guarda-costas, Et pourtant, il avait l'ange. portanto ele tinha um anjo. Oh, je veux écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Et tout cela, c'est parce que les gens ne sondent pas les Écritures. Porque tudo aquilo acontece porque as pessoas não Et são on da commence escritura, à critiquer avant d'avoir lu. começam a Et criticar. beaucoup de gens, des brebis qui croient le message, ne lisent plus. Porque muitas ovelhas que têm a mensagem, eles não leem. Ils attendent seulement qu'on vienne et leur lire les citations. du haut Esperam de la somente que chair. venham ler citação no Et púlpito. comme ils ne connaissent pas, ils prennent pour aller critiquer. E como eles não conhecem, eles tomam isso para criticar. Est-ce que vous dites Amen? Será que vocês dizem amém? Alors cet esprit-là ne doit pas animer une église. Agora, esse espírito não deve animar a igreja. Sinon, vous allez tuer l'église sans le savoir. Senão vocês vão matar a igreja sem o saber. Qui peut dire Quem Amen? pode dizer amém? Tel que le pasteur voyage là, De maneira que o pastor viajou lá, vous allez avoir l'esprit de penser que c'est votre argent qu'il est en train de voyager avec. talvez vocês vão pensar que é o vosso dinheiro com que ele está a viajar. Oh, je veux écouter un Amen. Eu quero ouvir um amém. Est-ce que c'est pas notre argent qu'il est en train de voyager avec? Será que não é o nosso dinheiro com o qual ele está a viajar? Moi, je vous apprends que nous avons des sponsors qui ne sont pas de nos églises. Eu falo que há pessoas que estão na nossa igreja, mas que não são da nossa Je veux igreja. écouter un Amen. Eu quero ouvir um amém. Moi, souvent, quand je fais mes voyages, ce n'est même pas mon église qui me paie le billet. Ou, sobretudo, quando eu viajo na mesma minha igreja que compra bilhete para mim. Souvent, c'est même les brebis d'une autre église qui m'appellent pour dire, pasteur, j'ai entendu que tu voyages, je te donne 1,5 million. Sobretudo, são outras ovelhas que compram bilhete para mim. Et maintes fois, ils l'ont fait. E muitas vezes eles fizeram. Amen. Amém? Dernièrement, j'étais en Afrique du Sud. Outra hora estive em Je África n'ai do rien Sul. amené de mon église. Eu não levei nada da minha igreja. C'est un frère d'une autre église É um irmão da outra igreja qui connaît comment soutenir l'œuvre de Dieu. que conhece como Et sustentar a qui obra de connaît Deus. que derrière cela se cache une E bénédiction. ele sabe por trás disso esconde uma Qui bênção. m'a appelé, Ele me chamou. qui m'a donné 1,5 million. Ele me deu 1.500.000. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. L'ordinateur que vous voyez, Da maneira que estão a ver lá o je ne l'ai computador. pas acheté. Eu não comprei esse C'est une computador. brebis d'une autre É église. uma velha de outra Comme igreja. vous ne pourrez pas faire, Quando você não pode Dieu fazer, va susciter des gens ailleurs. Deus pode sustentar pessoas Oh, je veux agora. écouter un Eu amen. quero ouvir Vous amém. resterez là toujours jusqu'à ce que ficará vous lá. irez en enfer. A criticar até não conseguir nada. Alors desse que irmão. les autres sont en train de bénéficier de votre pasteur, Enquanto todos estão beneficiando vous do seu restez là pastor, toujours en train de critiquer, vocês ficam critiquer, sempre lá a criticar, alors que les autres sont en train criticar. de bénéficier. Enquanto que outros Oh, estão je se veux écouter un beneficiando. amen. Eu quero ouvir um Parce que amém. la Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Porque Nul n'est prophète chez soi. a Bíblia diz que ninguém é um profeta na sua Oh, je casa. veux écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Ça, cet ordinateur, Este computador c'est un frère d'une autre église é um irmão da outra qui igreja m'appelle. que me Il chama. dit, pasteur, j'ai gardé quelque chose pour toi. Pastor, eu guardei alguma Mais coisa on para voit você. quelqu'un ne vient pas toi-même. Mas veja uma Voilà pessoa que même não le veio. respect. É mesmo os Il pés. dit, pasteur, je ne veux pas te déplacer un Ele pasteur. diz, pastor, eu não quero te On voit deslocar. quelqu'un. Vamos enviar Mais alguém. malheureusement, moi-même, moi, j'étais parti. Embora que eu Quand ia, j'arrive, quando eu cheguei, il a tremblé un grand chef. ele encontrou um grande chefe. Il a tremblé. Ele tremeu, o quê? Il a tremblé. Ele tremeu. Pasteur, Pastor, pourquoi tu es venu, pasteur? por que você vieste, pastor? J'ai dit dans mon cœur que Dieu bénisse ce Eu pasteur. disse nesse pastor que Deus abençoe Il esse a pastor. enseigné les brebis comment respecter les brebis des autres. et les Ele pasteurs des autres. ensinou a sua filha como, Oh, je veux écouter como la main. respeitar o pastor de outras igrejas. Quand on rentre, il me présente cet ordinateur dans le carton. Il me présente cet ordinateur dans le carton. Ele me apresenta esse computador juntamente com a sua caixa. Tout neuf. Tudo novo. Il dit, pasteur, j'ai senti dans mon cœur, il fallait que je te le donne. Ele disse, pastor, sentindo no meu coração Je necessário que eu n'avais pudesse pas entregar. d'ordinateur, alors qu'il y a des gens là à l'église. Enquanto que eu não tinha computador, mas há Tu pessoas lá na me igreja. voyais comment je me plaignais. Eu via como é que eu Mais Dieu lutava. va toucher quelqu'un loin. Mas Deus vai tocar Oh, a je pessoa veux de écouter la longe. main. Eu quero ouvir o Mais ce n'est amém. pas un jugement pour eux. Não é um julgamento para eles. Nous ne faisons que critiquer, 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 critiquer. Só fazemos a crítica, crítica. Sans connaître que nous sommes en train de tuer notre propre esprit. Sem conhecer que nós estamos matando nosso próprio Oh, espírito. je veux écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Amen. Amém. Il fallait que ça soit ça. Il Era fallait necessário que ça que soit seja ça. assim, que Frère, si seja on te assim. laisse seulement 2 jours, Fazemos somente 2 dias. tu vas fuir. Você vai fugir.
Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Est-ce que vous dites Amen? Será que você diz amém? Amen. Amém. Alors, Então, quand j'ai sondé les Écritures, quando eu estava a pesquisar nas j'ai escrituras, fini par découvrir eu acabei por encontrar, que même Branham mesmo Branham, avait des gens qui le protégeaient. havia as pessoas que o protegiam. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Écoutez, Escutem. et pourtant, Portanto, il avait l'ange. ele tinha um anjo. Oh, je vais écouter un Amen. Eu quero ouvir um amém. Frère Branham dit ceci. Irmã Branham me diz assim, Et tu ne le sais pas. você não sabe, 242. 242. Il dit, eh bien, É dès bem, que cet homme est entré 5 minutes, e quando este homem entrou 5 minutos, il m'a dit, je suis le pasteur Walker. ele disse, eu sou o pastor Walker. Je suis le pasteur Walker. Eu sou o pastor Walker. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait. Eu penso que é desse jeito que ele se De chamava. l'Oregon. De l'Oregon. Do Oregon, ok. Je pense qu'il faisait partie d'une des dénominations. Eu sei que ele fazia uma parte Je de ne uma sais pas denominação. presbytérien, presbytère quelque chose. Eu não sei se é presbiteriano Il ou m'a uma dit, coisa. je vous ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Ele disse, eu te encontrei dezenas de J'étais anos atrás. détendu à Grande Passe où vous. Ce n'était pas Grande Passe. Não era um grande passo. Là-bas, j'ai oublié comment ça s'appelle. Eu esqueci aquilo do jeito que se Il m'a chamava. dit, dans toute la région, ça fait des gros titres de journée tous les matins. Ele disse em cada cidade fazia um grande título em todo Tout dia. le monde était au courant, il a dit. Todo mundo estava ao corrente Je disso. n'ai même pas pu entrer dans le bâtiment où vous étiez. Eu não consegui entrar lá em casa onde que vocês Mais je estiveram. vous ai vu entrer. Mas eu vivi entrar. Et un jour dans la rue, Mas um dia na rua, alléluia, aleluia. un jour dans la rue, Mas um dia na je rua, me suis avancé vers vous. eu avancei diante de você. Dans la rue, il rencontre Frère Quer Branham. dizer, na rua ele encontra irmã Branham. Il a dit, Ele disse, il y avait 4 ou 5 hommes autour de vous. havia 4 ou 5 homens ao redor de si. Et je vous ai serré la main. E eu segurei pela mão. Et vous, E vocês? je vous ai dit que j'étais Frère Walker. Eu disse que era o irmão Welker. Et vous m'avez dit qui vous étiez. E você me disse, quem são vocês? Il a dit, E ele disse, on a échangé quelques mots. trocamos algumas palavras. Puis, Depois, les 3 ou 4 hommes forts qui étaient avec vous os 4 homens que eram fortes que estavam ao redor de si vous ont fait avancer. e me fizeram avançar. Ah, vous écoutez? Vocês estão a ouvir? Vous suivez bien? Vocês estão a ouvir? Frère Branham me rencontre un pasteur dans la rue qui commence à causer Irmão avec Branham lui. encontra um pastor na rua que começa a conversar com ele. Frère Branham avec 3 ou 4 personnes fortes, Et- fortes. Irmão Branham com 4 pessoas Qu'est-ce que les fortes. forts viennent faire? O que é que os fortes estão a fazer ao redor Oh, je dele? veux écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Alors qu'il causait avec Frère Branham, Enquanto que ele conversava com o irmão Branham, alors qu'il insistait de causer, enquanto que ele insistia em conversar, ces 3 hommes, un d'eux, esses 3 homens, um vous savez deles, ce que les gars de corps font? vocês sabem o que o guarda-costas Quand tu fazem? insistes qu'ils ne sont plus d'accord, Quando você insiste que vous eles não savez estão ce de qu'ils font. acordo, S'il y a des militaires, você sabe qui aquilo que eles fazem, é a militar, Qu'est-ce que eles qu'ils font? sabem. O que é que eles Frère fazem? Branham causait, Irmão Branham conversava, causait, ele après un conversava, certain moment, e depois de um certo momento, ça veut dire terminer la quer causerie. dizer, terminou a Oh, je conversa. veux écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Frère Branham n'a pas discuté. Irmão Branham não discutiu. Il savait que sa vie dépendait d'eux. Ele sabia que a vida dependia deles. Oh, je veux écouter Eu un quero amen. ouvir um amém. Amen. Amém? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, Quando ele leu, eu disse, mais le pasteur lit sa raison. mas o pastor Lise tem razão. Il a un colonel. Ele Frère, tem um coronel. les gens n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'un pasteur. Oh, irmão, as pessoas não entenderam o que é um pastor. Le garde du corps du pasteur Lee, c'est un colonel de la gendarmerie. O guarda-costas do pastor Lise é um coronel. Mais il a déposé, Mas ele colocou. il a demandé la mise en retraite anticipée pour travailler avec le pasteur. Quer dizer, ele fez avanço para trabalhar com ele. Il m'a dit separadamente. personnellement que je crois être plus béni en travaillant avec le pasteur que dans l'État. Quer dizer, ele disse, eu estaria mais abençoado trabalhando com o pastor do que no Estado. Oh, je veux écouter la Eu main. quero ouvir um amém. Amen. Amém? Et tout autour de lui. E ao redor dele, Je ne sais pas si vous allez l'approcher facilement. irmão, Branham, eu não sei se vocês vão conseguir aproximar perante dele. Qui peut dire Quem Amen? pode dizer amém? Amen. Amém? Et frère Branham continue. Irmão Branham continua.
Et tu ne le sais pas. E você não sabe. 224. 224. L'autre jour, quand ils achetaient cette maison pour que j'y habite, No outro dia que eles compravam essa casa para que Lá eu pudesse bate habitar, som. lá em il Tucson, y avait une maison là-bas que frère Tolé m'achetait. havia uma casa que o irmão Tony queria me comprar. Pas l'église, mais un homme. Não a igreja, mas um homem. Oh, je veux écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Mais moi, souvent, quand je vois vos offrandes ici, je ris. Eu em seguida, quando eu vejo essa oferta, eu Une rio. église, frère, si vous venez chez moi, il n'y a que des jeunes. Mais ici, il y a des gens mûrs et beaucoup de Irmã, se travail. você vir na minha igreja, vão encontrar jovens, mas aqui há mais velhos. Frère Branham me dit, l'offrande fait partie de l'expérience que vous avez en Christ. Irmã Maná me diz, a oferta faz a experiência daquilo que você tem com Quelqu'un Cristo. ne na peut palavra. pas manger dans un restaurant et sortir sans avoir payé. Você não pode comer num restaurante e sair sem Oh, poder je veux écouter un pagar. amen. Eu quero ouvir um amém. Chaque fois qu'on mange, E da maneira que você Dans vai un comer, restaurant, vous num donnez quelque restaurante, chose. e você vai te entregar alguma et coisa. j'ai constaté ici, E eu constatei aqui, les parleurs, les critiqueurs, beaucoup plus ils viennent le dimanche. as pessoas que falam mais, eles circulam Oh, mais je aqui veux domingo. écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Amen. Amém. C'est des portes troubles. Quer dizer, são palavras que trazem L'église confusão. ne compte pas sur des gens comme ça. A igreja não pode se contar sobre essas pessoas. L'église compte sur des gens qui ont un cœur sincère. A igreja deve contar com as pessoas que têm um coração sincero. Amen. Amém? Frère, moi je n'ai peur de personne. Irmão, eu não tenho medo de ninguém. J'ai 25 ans que j'ai combattu des démons. Há 25 anos que eu estou a Ce n'est combater pas os toi qui me demônios. fera peur. Nem você que vai me trazer o Vous medo. savez qu'en chair, Você sabe que no culto j'ai eu des moments que la diarrhée vient brusquement. há momentos que a diarreia vem bruscamente. Tu sens que tu vas faire la merde. Você sente que você quer fazer En chair, no púlpito. tu demandes aux gens de fermer les yeux. Você pede às pessoas Quand fecham tu os dis olhos. prie, tu cours dans les toilettes. Quando eles vão fechar, Quand você tu vas là-bas, il n'y a corre. plus de diarrhée. E quando você vai voltar, que você não tem mais diarreia. Oh, je vais écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Maintenant, un critiqueur va m'arrêter. Il va Mas criticador vai me parar como? Je vais écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Écoutez, Escutem. mes amis huissiers, ça c'est pour vous. Meus amigos porteiros, isso é para vocês. Suivez ça bien. Sigam bem isto. L'ordre de l'église, 94. A ordem da igreja, 94. C'est la bonne façon de mener cela que l'ordre soit maintenu. É a boa maneira de poder levar Parce isso para que que isso c'est sejam constamment. lá. Porque Maintenant, constantemente. les petits enfants, les petits bébés des mères, E as pequenas crianças, Ainsi pequenos de filhos, suite. e assim de seguida, constamment, e constantemente, pleureront, c'est certain. eles vão chorar Et se certamente. mettent à pleurer trop. E eles vão Et começar a ils chorar muito. interrompent votre E pasteur vão interromper o vosso pastor, qui est là-haut. que está lá por cima. Rappelez-vous, Lembrai-vos, vous êtes ces gardes du corps. vocês são guarda-costa. Je vais écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Vous les huissiers Vocês porteiros, ou les diacres, ou diáconos, vous êtes ces gardes du corps. vocês são guarda-costa. Vous êtes ces gardes du corps dans l'évangile. Vocês são guarda-costa no evangelho. Je vais écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Ne laissez pas quelqu'un commencer à froisser votre pasteur. Vous êtes là où il Você está a ver respectez. que está a Un conversar com o pastor. garde Você du não vai corps ne respeitar. permettra jamais ça. Guarda-costa não vai permitir esse tipo Oh, de je vais gênero. écouter l'amen. Eu quero ouvir um amém. Qu'on froisse son chef et lui il est Qui- debout. qui Oh non, tape, frère. qui batte Et son du chef, oh respect, non. c'est le pasteur. Fica aqui, não, esse é o pastor. Não, Il não. va agir. Ele vai agir. Parce qu'il y a trop de gens mal intentionnés dans le message Porque há muitas pessoas mal qui intencionadas na croient que les mensagem, pasteurs c'est leur ami. que creem que o pastor é seu Oh, amigo. je vais écouter l'amen. Eu quero ouvir um amém. Le pasteur c'est le garant de ton âme. O pastor é o guardião da sua Si alma. tu crains ton chef, combien de fois celui qui va t'amener au ciel? Se você não trema teu pastor, quanto mais aquele que vai te levar no céu? Je n'ai pas entendu un Eu amen. não vi um amém. Amen. Amém. L'argent qu'il a voyagé là, O dinheiro que ele viajou com ele ça doit être notre argent. deve ser nosso dinheiro. Vous ne d'abord un de vous ici ne peut pas payer le pasteur. De vocês aqui, ninguém pode pagar o pastor. Personne ici ne peut payer le pasteur. Ninguém aqui pode pagar o Parce pastor. qu'une âme sauvée Porque uma alma salva fait combien de monde? vale quantos mundos? Combien? Quantos? Est-ce que toi tu peux payer ce monde-là? Será que você pode comprar esses mundos lá? Oh, je n'ai pas entendu un amen. Eu não ouvi um amém. Amen. Amém. Le pasteur, O pastor c'est le garant de ton âme. é o guardião da sua alma. Tu dois avoir même peur de sortir une mauvaise parole de sa part. Você deve ter medo de poder pronunciar uma mal palavra da sua parte.
Je n'ai pas entendu un amen. Eu não ouvi um amém. Le pasteur, c'est le conducteur de ta vie. O pastor é o condutor da tua vida. La Bible dit, ayez du respect pour eux. A Bíblia diz que tenha respeito para eles. Je n'ai pas entendu un Eu amen. não ouvi um amém. Tel que je suis venu ici, le pasteur n'a pas besoin de vous demander que tel pasteur, je dois le faire venir. Oh, do jeito que eu estou aqui, La o pastor não chair tem ici, c'est la chair medo du de poder- pasteur. Aqui o púlpito é do Il la pastor. donne à qui il veut, il la refuse à qui il veut. Ele dá para quem ele quer e nega para Oh, aquele que je não n'ai pas quer. entendu un amen. Eu não ouvi um amém. Amen. Amém? Voilà pourquoi, mes frères, É por isso, meus irmãos, il faut faire très attention. ele ter muito cuidado. Le cancer est une mauvaise maladie qui détruit d'autres cellules. O câncer é uma doença que destrói outras células. Est-ce que vous dites Amen? Será que vocês dizem amém? Je disais que la foi, Eu dizia outra hora et aujourd'hui, que hoje, j'ai compris. e eu Si vous entendi. venez chez moi, j'ai un gars du corps. Hein. Se você vir na minha casa, eu tenho um guarda-costas C'est lá. un lieutenant. C'est un lieutenant de la police. Quer dizer, é um agente da polícia. Et c'est une ceinture noire, deuxième dame. Quer dizer, é Si vous cinturão faites negro. le compte, tant pis pour vous. E se você fazerem brincadeira, ele vai vos bater. Demandez le pasteur. Pergunta ao Même pastor. quand le pasteur est parti là, Mesmo quando ele partout foi il lá, passait. em todo o lado que vai Il passar, avait un frère avec lui. ele tinha um Appelez-le, il va vous irmão le dire. junto com ele. Podem chamar ele, Et ce ele sabe. frère-là, il est chaud. E esse irmão, ele é quente. Il se réveille à 7 heures, il est avec le pasteur. Partout le pasteur Ele acorda às Alissé 7 partait, il était horas, là. ele estava sempre junto com o pastor. Em todo lugar que o pastor ia, ele estava sempre junto. Parce que on a fait comprendre aux gens, la vie à l'église, c'est le pasteur. As pessoas fizeram, o pastor fez Je entender veux écouter un amen. as pessoas da igreja, Je veux écouter un amen. as pessoas da igreja On que a ne vida na vient pas à igreja é o pastor. l'église pour critiquer, pour parler au mal. Vous, Vai na igreja para criticar, para falar mal. Le- Vai na igreja para criticar, para falar mal. les Vão destruir a problèmes igreja. de l'église s'arrêtent à l'église. O problema da igreja deve parar na Les igreja. quartiers, ce n'est pas là où vous partez faire votre tabernacle. O guardião não pode ir lá e Vous fazer vosso commencez à tabernáculo détruire votre propre église. para poder começar a destruir a vossa igreja. Oh, je n'ai pas entendu la main. Eu não ouvi o amém. Amen. Amém? Amen. Amém? Frère, moi je suis en train de préparer honnêtement une évangélisation publique au palais de Parlement. Quer dizer, os irmãos estão preparando uma pequena evangelização diante de nós. Avec le pasteur Lifoko. Com o pastor Le Linfocô. pasteur, certainement, on utilisera le pasteur Barouti comme il est populaire. dans ce Certamente vão pasteur. utilizar o pastor Donc, Barrote c'est un grand como é événement. popular. Quer dizer, um C'est grande le 12 au evento. 14. Quer dizer, 12 a Si j'ai 14. accepté de venir ici, Se eu aceitei de vir aqui, c'est l'amour de Dieu. é o amor de Deus. Je veux écouter un amen. Eu quero ouvir o Parce amém. que je dois préparer l'église. Porque devo preparar a igreja. J'ai dit au pasteur, E eu disse ao je pastor, vais quand même partir eu vou mesmo pour ir l'amour que j'ai pour vous. pelo amor que eu tenho por vós. Qui peut dire Quem amen? pode dizer, irmão? Amen. Amém. Mais Mas il ne faudra pas qu'on croise des gens qui sont pour la destruction de l'église. não é necessário que encontremos pessoas que estão lá para Quand vous destruir a voyez igreja. quelqu'un parler toujours au mal de Quando l'église, está vendo alguém está falando mal sempre da Du igreja, pastor. ou do pastor, il n'est pas pour la construction, mais pour la destruction. ele não está para a construção, mas para a Parce destruição. que c'est déjà une cellule morte Porque é uma célula já que qui está veut morta contaminer une autre cellule. quero contaminar outra Oh, je veux célula. écouter la même. Eu quero ouvir um amém. Parce qu'une cellule, quand elle est morte, Porque uma célula, quando ela morre, alors elle veut aussi s'attaquer à d'autres cellules pour qu'ils meurent. e ele também vai estar contra a célula para que eles possam Et estar quand ces mortas. cellules meurent, ils forment un groupe pour s'attaquer aux autres cellules qui sont restées E se saines. todas as células mortas vão fazer uma organização para Voilà todas as pourquoi células. faites attention à vos oreilles. É por isso tenham atenção Oh, na vossa je veux écouter la orelha. main. Eu quero ouvir um amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Et je suis de la vie du pasteur Lys Quer dizer, eu estava com o pastor Liz qui dit, pasteur, faites quelque chose. e disse, pastor, faça alguma coisa. Parce que l'église, souvent, ils pensent que seulement avec leur dîme, nous vivons, ils veulent monter sur nous. Porque a igreja pensa que com o dízimo e querem zombar Mais de quand nós. nous aurons nous-mêmes l'argent, tout le monde va nous respecter. Porque quando nós teremos nós próprio dinheiro, todo Et mundo vai nos j'ai fini par respeitar. comprendre que c'est vrai. E eu entendi que aí era verdade. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Allez chez ce garçon-là. Então vou lá naquele Vous voyez rapaz. que tout le monde. Veja que todo Et je me mundo. rends compte, ce n'est pas parce qu'il est pasteur, mais il se rend compte que c'est un homme qui a l'argent. Porque não quer dizer que ele é pastor, mas se dá conta que é um homem que tem dinheiro. Il avait avec lui les conseillers à la présidente de la Ele République. tinha um conselheiro na presidência da República. La majorité, c'est des colonels. Quer dizer, a maioria era um Même coronel. un jour, le Coronel. pasteur, le frère Karl,
Mas o dia que o irmão Carl est allé causer avec le président parce qu'il était venu avec des Américains. foi Ils sont conversar com o presidente porque ele veio com os allés. Sa fille americanos. l'a présenté. A sua filha o Je apresentou. présente le pasteur Carl. Eu te apresento o Il pastor dit, Carl. oh, Ele mon disse, fils, ça va? ele disse, como vai meu filho? On m'a dit que tu as marié la fille de mon vieux Vital. Il dit oui, Me oui. disseram que você casou com a Ok. filha do irmão Vital, ok. Mais on m'a dit que tu pries avec Branham. Me disseram que você ora com Branham. Il dit oui, Ele oui. disse sim, sim, Il sim. dit ok. Il dit ok. Avec l'Ifoko. Ele disse com Lifoco. Ils connaissent tous. Ele disse que ele Ça, conhece c'est le todo. président. Hein? Ele sabe do Avec presidente. l'Ifoko. Com Lifoco. Ok. Ok. Mais vous avez beaucoup de colonels dans vos églises. Mas você tem muito coronel na vossa igreja. Mais je sais que vous ne faites pas la politique. Mas eu sei que vocês não fazem política. Ils ont la fiche de ce que nous sommes. Eles têm o En ficho, o montrant conhecimento daquilo que que nós nous avons somos. cru le message de Branham. Mostrando que nós cremos a mensagem de Oh, Branham. je veux écouter un Eu amen. quero ouvir um amém. Amen. Amém. L'amour, quand il est arrivé, Quer dizer, frère Branham dit qu'est-ce que le cactus? irmão Branham disse, o que é tacto? Le cactus, il dit que c'était une plante qui avait des feuilles. Ele disse, o tacto é uma planta que tem a Mais folha. le manque d'eau, Mas por falta da les água, feuilles se sont transformées en piquants. quer dizer, as folhas transformaram-se em picos. Oh, je veux écouter un amen. Eu quero ouvir o Mais amém. quand l'amour quitte, Mas quando o amor sai c'est transformé en haine. e tornou-se em Tu ódio, ne verras plus rien de bon que le mauvais. você não verá nada de bom, C'est là somente que o mal. Branham me dit quand vous venez à l'église pour voir les erreurs, vous les verrez. Irmão Branham disse, quando você vem na igreja para ver erro, você vai Je veux ver. écouter Eu l'amen. quero ouvir o amém. Parce que ce que vous venez chercher à l'église, c'est ce que vous aurez. Porque aquilo que vocês vêm procurar na igreja, vocês não terão. Je veux écouter l'amen. Amém. Amen. Amém. Un bien-aimé m'a téléphoné. Irmão me Il dit, telefonou. est-ce que l'église, les gens viennent? Ele disse, será que na igreja as pessoas vêm? Il dit oui. Ele ils disse, viennent. sim, vem. Ah, frère, Il dit, ah, irmão. avec l'église, il faut être sage. Hein. Com a igreja você deve Je ser dis, je n'ai sábio. rien à voir avec la sagesse. Eu disse, eu não tenho La nada a saber com a sagesse n'est pas la sabedoria. parole. A sabedoria não é a palavra. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Mais je prêcherai l'inspiration que je sentirai. Porque eu vou pregar a inspiração que eu vou S'il y en a sentir. 5 qui viennent le jour de la semaine, c'est ceux-là que je dois Se há prêcher. 5 que vêm no dia da semana, aqueles que eu vou La pregar. multitude des gens ne montrent pas qu'il y a la véritable chose là. Porque a multidão não mostra que Oh, aqui je tem veux a la coisa main. verdadeira lá. Parce que les pentecôtistes sont nombreux. Hein. Porque os pentecostais são Mais il n'y a numerosos. rien à l'intérieur. Não há nada lá no interior. Je ne sais pas dire amen. Eu não sei se você Vous vai voyez, dizer quand amém. l'amour quitte, Você vai ver quando o amor sai, vous voudrez toujours qu'on puisse vous caresser. você quer sempre que possam vos Or, le frère acariciar. Branham me dit que le chrétien n'est pas comme une fleur hybride. Mamãe me disse, o cristão é como uma flor Que híbrida. vous devez toujours prendre soin. É o que Hein? você deve sempre Il tomar est une cuidado. plante naturelle. Ele disse que é uma planta natural. Qu'il y ait la pluie ou pas, il résiste. Que não haja chuva ou tenha chuva, ela vai resistir. Amém. Prenez une don naturelle Toma um dom natural et une don hybride. e um dom híbrido. Le test, O teste c'est l'os. é o... L'os. Quer dizer o osso? Ok. Je vais écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Voilà pourquoi, bien-aimés É por frères, isso, meus amados irmãos, nous ne venons pas à l'église nós não viemos na pour igreja éloigner l'Esprit de Dieu. para afastar o Espírito de Deus. L'amour de Dieu fera que Mas o amor de Deus fará que je puisse bien me comporter eu possa me comportar bem, pour que l'Esprit de Dieu soit là. que o Espírito de Deus possa estar lá. Je vais écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Abraham me dit que l'Esprit de Dieu ne supporte pas les critiques. Mamãe me disse, o Espírito de Deus não suporta as críticas. Dites amen. Dizem amém. L'Esprit de Dieu ne supporte pas les critiques. O Espírito de Deus não suporta as críticas. L'Esprit de Dieu ne supporte pas les commérages. O Espírito de Deus não Quand vous suporta. devenez a commère, Quando vocês estão de um comum l'Esprit de acordo, Dieu quitte. o Espírito de Deus vai sair porque não estão de acordo. Oh, je n'ai pas entendu la main. Eu não ouvi o amém. Vous resterez qu'une forme. Você vai ficar simplesmente uma William forma. Branham me dit, William Branham me disse, il a vu, il était à la chasse. ele estava na caça. Il a vu un morceau de bois. Ele viu um pau, uma Que medalha de était pedaço, tombé. que caiu lá. Il s'est dit, je vais sauter sur ce morceau Ele de disse, eu bois vou saltar pour me sobre esse pau permettre de aqui passer de l'autre côté. para me permitir passar je do outro veux écouter la lado. main. Eu quero ouvir o amém. Il ne savait pas que ce morceau de bois était pourri. Ele não sabia que esse pedaço Mais de la pau estava forme était restée Essa là. forma ela ficou lá. Oh, que
Dieu vous bénisse. Oh, que Deus vos abençoe. Quand il a sauté, Quando ele saltou, tout était pourri. tudo estava podre. Il dit c'était mieux de passer par la Ele boue. disse, era melhor passar pela Je lama, serais moins sali. que eu poderia estar um pouco menos Cela sujo. m'a éclaboussé. Mas aquilo mesmo Donc les gens estragou. viennent à l'église. Então as pessoas vêm na Oh, igreja, je vais écouter un eu amen. quero ouvir um amém. Mais à l'intérieur, Mas no seu il n'y interior a plus rien. não tem nada. Vaut mieux avoir affaire à un païen É melhor ter um irmão pagão, que d'avoir affaire à un croyant comme quer ça. dizer, ter um irmão, um crente assim desse jeito. Et quand il y a des problèmes, l'église, c'est lui qui parle beaucoup. Quando tem problema é ele na igreja que fala mais. Parler beaucoup n'est pas le signe que tu as le Christ. Falar muito não é sinal que você tem Cristo. Les œuvres sont l'expression de la foi. As obras são a expressão da fé. Je ne sais pas si vous dites amen. Eu não sei se vocês vão dizer C'est amém. le cancer É o câncer qui commence à détruire. que começa a destruir. Amen. Amém. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, É por isso, bem amados irmãos, vous devez protéger l'esprit qui est en vous. você deve proteger o espírito que está em vós. Frère Branham dit, là où je pense, les pentecôtistes sont faillis. Mamãe me disse na brochura onde eu penso que L'amour de Dieu est amour. no parágrafo 66, o amor de Celui Deus qui, é amor. qui aime est de Dieu. Aquele que ama é de Deus. L'amour divin, non pas l'affection. O amor divino não a ofensão. Il existe deux différentes sortes d'amour. Existem duas diferenças, Mais dois tipos de nous amor. savons que nous nous retrouvons dans cet amour libre et dans toutes sortes de choses. E nós nos encontramos nesse amor livre em todos os tipos de coisas. Appelé amour. Chamado o amor. Mais ce n'est pas l'amour divin. Mas não é o amor divino. C'est une tromperie du diable. É uma enganança do diabo. Appelé amour. Chamado Mais ce amor. n'est pas l'amour divin. Mas não é o amor C'est divino. une tromperie du diable. É uma mentira de Vous diabo. le savez. Vocês Il sabem. y a deux sortes d'amour. Há dois tipos de amor. Il y a l'amour appelé amour philéo Há o amor que se chama amor filó. et il y a l'amour appelé amour agapao. E há o amor chamado amor agapao. L'amour philéo, O amor filó c'est comme le mot grec. é como a palavra L'explique. grega. Explica. C'est un amour que je pourrais avoir envers vous É um amor que eu poderia estar diante de vós. comme mon semblable, Ou como meu semelhante. envers ma femme. Ou diante da minha mulher. Vous avez pour votre femme un amour philéo. Você tem por vossa mulher um amor filó. Maintenant, cet amour-là Mas esse amor lá, fera que si vous attrapez, vous serez jaloux d'elle. isso fará que se ela lhe pegarem, você terá Si vous surprenez un homme en train de l'insulter, se você encontrar um homem insultar, vous tuerez cet homme pour cela. você vai matar essa Ça, pessoa c'est por l'amour isso. philéo. Isto aqui é o amor filó. Oh, je veux écouter la main. Eu quero ouvir o amém. Amen. Amen. Mais l'amour d'après vous fera prier pour son âme perdue. Mas o amor capaz fará para orar para a sua alma que está Beaucoup perdida. nous avons l'amour philéo. Muitas pessoas têm o amor filó. Oh, je veux écouter la Eu main. quero ouvir o amém. Qui peut dire amen? Quem pode dizer o amém? Moindres histoires, Pequena coisa, le frère perd le contrôle. o irmão vai perder o controle. Il oublie qu'il a la parole qu'il faut protéger. Ele esquece que há a palavra que deve Et ser lui protegida. préfère protéger sa chair. Mas ele quer proteger a sua carne. La faiblesse n'est pas un signe que tu n'es pas fort. A fraqueza não é um sinal que você não é forte. Oh, je veux écouter la Eu main. quero ouvir o amém. Mais ma force se trouve dans la faiblesse. Mas a minha força se encontra na minha fraqueza. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? L'amour philéo, O amor filó c'est l'amour que nous avons pour nos femmes. é o amor que nós temos perante as nossas Si mulheres. tu trouves un homme en train de Se l'insulter, você encontrar um homem que está a insultar, tu tueras cet homme. você vai matar este homem. Cet amour-là, à quoi ça sert? Este amor para que o ser? Même un païen, non? Mesmo o pagão tem? Je veux écouter la main. Eu quero ouvir o amém. Est-ce qu'on vient à l'église pour avoir cet amour? Será que nós viemos na igreja para poder ter esse Cet amor? amour, même le plus païen là, non? Mesmo o mais pagão, ele tem esse amor. Qui peut dire amen? Quem pode dizer Mais amém? nous venons pour recevoir quelque chose au-delà. Mas nós viemos aqui para buscar alguma C'est coisa de l'amour lá. agapao. É o amor agapao. Qui peut dire Quem amen? pode dizer amém? L'amour agapao ne soupçonne pas. O amor agapao não subciona. L'amour agapao pardonne tout, O amor agapao perdoa supporte tudo tout. e vai Le suportar problème, tudo. c'est que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Mas o problema é que nós não temos o Espírito Parce Santo. que l'amour agapao, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Porque o amor agapao é a pessoa de Jesus Cristo ele mesmo. Amen. Amém. C'est cet amour qu'avait Jésus-Christ. É este amor que tinha Jesus Cristo. Mais l'amour que nous avons, c'est l'amour d'Abel. Mas o
Porque nós temos o amor de Abel. Caïn l'a tué. Quando Caim o matou, Le sang est allé crier vengeance. o sangue foi clamar Mais vingança. le sang de Jésus Mas o sangue de Jesus parle plus que celui d'Abel. clama mais do que aquele do Abel. Pardonne-les. Perdoa Ils eles, ne savent pas ce qu'ils font. porque eles não sabem aqueles que Mais estão fazendo. Mas Abel Abel, a demandé. ele pediu Oh, je veux écouter la a main. vingança. Eu quero ver amém. Por quê? Il était sous le sang des boucs et des. Ele estava sob o sangue de Et bodes nous de sommes touros. sous le sang de Jésus. Mas nós estamos no sangue de Jesus Cristo. Je n'ai pas entendu un amen. Eu não ouvi o amém. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Amen. Amém. Regardez mes frères. Observai, meus irmãos. Jésus-Christ est notre modèle. Jesus Cristo é nosso modelo. Et William E Branham, William Branham, il a contaminé. e ele contaminou. William Branham est la contagion de Jésus. William Branham é a contaminação de Jesus. Qui peut dire amen? Et tu ne peux pas vivre à côté d'un homme, une maladie contagieuse que tu restes juste. Quer dizer, você não pode ficar ao lado de uma pessoa que tem uma doença contaminosa e você não vai Si para essa nous doença. vivons à côté de Branham contaminé par Jésus, Se nós ficarmos do Branham que nous está contaminado aurons por Jesus, la même chose qu'Abraham. nós teremos a mesma coisa que Branham teve. Branham est tellement resté à côté de Jésus, Branham ficou ao lado de Jesus. Jésus l'a contaminé. Jesus o contaminou. Là où les sudistes n'aimaient pas les noirs, Onde lá as pessoas não amavam os Branham negros, a commencé à les aimer. Branham começou a amar Et os William negros. Branham E dit, William Branham quand un disse, esprit est en vous, quando o Espírito está em você, faites le contraire de ce qu'il vous dit de faire. faça o contrário de fazer aquilo que Si você tem que nous fazer. peut habituer à manger un pain, Se você está habituado a comer vous um pão, voulez qu'il mange moins, você está vendo que você come commencez menos, à lui donner un demi-pain. começa a lhe dar um pedaço ou metade de Et pão. vous ici, vous aimez beaucoup les mystères. Você aqui, vocês amam muito o Moi, je mistério. vais vous frapper sur la sanctification. E eu vamos tocar muito sobre a santificação. Les mystères, on en a. O mistério nós temos. Qui peut dire amen? Quem pode dizer? Parce que le premier mystère, c'est la nouvelle naissance. Porque o primeiro ministério é o novo nascimento. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Je vais écouter un amen. Eu quero ouvir um amém. Amen. Amém. Il y a l'amour appelé amour gapao. Há o amor chamado agapau, L'amour philéo. o amor filó, Comme le mot grec l'explique. como a palavra grega o diz. C'est un amour que je pourrais avoir envers vous comme mon semblable. Quer dizer, o amor que posso ter perante o meu semelhante. Même cet amour, on n'en a pas. Mesmo esse amor nós não temos. Le philéo là, O filéo il n'y en lá, a pas. não temos. Oh, je veux écouter l'amen. Eu quero ouvir um amém. S'il n'y en a pas, comment nous allons avoir la gapao? Se nós não temos amor filéo, como é que vamos ter o amor agapau? Il dit, Ele diz, c'est l'amour philéo. é o amor Mais filéo. l'amour agapao vous Mais fera prier pour son âme perdue. Mas o amor agapau fará orar para a sua Voilà alma la perdida. différence. Essa é a diferença. C'est là que les gens ne comprennent pas. É lá que as pessoas não Voyez, il entendem. ne s'agit pas d'une sorte de condition Não se trata de uma certa condição mentale forgée, agissante. mental forçada de poder Il agir. s'agit certainement de l'authentique Saint-Esprit de Dieu qui unit nos cœurs de la communion et l'amour chrétien. Se retrata do Espírito Santo de Deus que faz unir nossos corações no amor de Deus. Et alors, E agora, je peux vous lancer ce défi. eu posso vir lançar Si esse vous desafio. tous, méthodiques, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, Metodista, presbiteriano, tous ceux pentecotista, qui sont ici, vous laissez simplement tomber les idées que vous faites les uns les autres deixam cair simplesmente a ideia que vocês fazem uns aos outros, et que vous êtes réellement aimables que vocês sejam et amáveis, bons les uns envers les autres bons uns aos et outros, que vous traitez les uns les autres comme les frères et se sœurs, tratam uns aos outros como seus irmãos, vous verrez l'un des plus grands réveils balayer cette vallée. vocês vão ver grande revivamento a mexer. Un réveil tel qu'on n'a jamais vu par ici. Revivamento que nunca vimos Ça ne aqui. peut jamais venir d'une autre manière. Não pode vir de outra maneira. Oh, je veux écouter la Eu main. quero ouvir o amém. Ce n'est pas en priant, Não é orando, ce n'est pas en jeûnant, não é jejuando, mais vous devez avoir, mas vocês devem vous ter traitez très bien les uns
devem tratar Et bem vous uns aos outros. verrez réveil balayer cette... Você não vê Alléluia. revimento Il dit ça avaliar ne aqui. vient pas autrement. Ele disse, não vem de outro jeito. Oh, je veux écouter un Eu amen. quero ouvir um amém. Je regrette. Eu lamento. Je suis là, je vais aller visiter les gens. Eu vou lá, vou Sœur Intel visitar. a perdu un tel. Ça me Eu dérange. entendo. Oh, Mais tu alguém vas perdeu a m'amener là. mãe, é o quê? Le Wizi a fait l'accident depuis dimanche. Oh, o Je porteiro vais fez aller le voir. acidente. Je ne connais pas la... Eu quero ir lá e lhe ver, mas vai não ver conheço o qual? caminho. Eu vou fazer o quê? Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Amen. Amém. Quand un corps, une partie du corps devient insensible, c'est un corps paralysé. Quando uma parte do corpo fica paralisada, é um corpo sensível. Amen. Amém. Ça ne viendra pas d'une autre manière. Não virá de outro jeito. Ensuite, lorsque Dieu voit que vous allez de l'avant, E quando Deus vê que vocês estão aí diante, chaque fille qui vient à Dieu doit quoi? cada filho que vem a Deus deve Être crer, premièrement châtié par Dieu. deve primeiramente ser castigado, Testé et prouvé. testado e provado. Savez-vous cela? Você sabe isto? Vous ne passez pas chaque décision que vous prenez, Dieu fait cela en vous. Você não quer tomar aquela decisão e Deus vai cumprir aquela decisão, não. En vous façonnant, chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu. Cada filho de Deus que vem a Deus deve ser Aussitôt castigado. que vous recevez le Saint-Esprit, E quando você vai receber o dom do Espírito Santo, tout le monde se met à parler de vous, e todo mundo vai colocar a falar em relação a você. disant que vous êtes devenu fou, E dizendo que você tornaste-se louco, que vous avez perdu la tête, e que você perdeu que a vous mente, allez devenir un exalté, que você vai se tornar-se ou um quelque chose exaltado, de ce genre. ou alguma coisa desse Et gênero. ensuite, si vous ne pouvez pas supporter le E châtiment, se você não pode la suportar o Bible dit castigo, que vous devenez un enfant illégitime. a Bíblia diz que você tornará um filho ilegítimo. J'ai mes citations ici quand j'ai lu Frère Branham. Eu tenho uma citação que eu li aqui do irmão Branham. J'ai mis ça, ça c'est moi. Eu coloquei aqui isto aí Je sobre. dis, si vous voulez être aimé, Ele disse, se você quer ser amado, commencez donc par être aimable. começa a ser primeiramente amável. Je vais écouter l'amen. Eu quero ouvir um amém. Vous suivez bien? Estão a seguir Si bem? vous voulez être aimé, commencez donc par être... Se você quer ser amado, deve ser Si vous começar voulez être amável. respecté, commencez donc à être respectable. Se você quer o respeitar, deve Oh, começar je a vais ser écouter l'amen. respeitável. Si vous voulez qu'on vous supporte, commencez par être supportable. Se você quer que te suporte, começa primeiro a Ce suportar que os vous outros. voulez que l'autre fasse de toi, commence d'abord toi à le faire. Se você quer que outro comece a fazer, faz primeiramente em você. Je veux écouter l'amen. Eu quero ouvir um amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Aime-toi d'abord Deve primeiro et le reste va t'aimer. e o resto vai te amar. Vous dites Amen. Vocês dizem amém? Frère Branham dit, Irmã Branham me disse. l'église est sa condition. A igreja é a sua condição. 60, oh là là, 60 une houppette, disse, une boîte de produits de beauté, une partie de shorts, quer une dizer, paire de shorts. um- Et dehors de la ela rue, vai produzir uma E tem beleza essa da honra. parte de sorte. et elle affirme avoir le Saint-Esprit. Ela afirma ter o On Espírito vous Santo. dit, mais j'ai parlé en langue. Ele disse, oh não, eu falei Oui. língua. Ele disse sim. Et le diable aussi. O diabo também fala. Oh, j'ai crié, le diable aussi. Eu gritei também. Le diable peut imiter tout ce que Dieu possède, O diabo pode imitar tudo que Deus possede, sauf l'amour. excepto o Il amor. ne peut pas imiter l'amour. Ele não pode imitar o Oh, amor. je vais écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Le diable, vous savez qu'il peut imiter la révélation. Você sabe que o diabo pode imitar a revelação. La Bible dit, A Bíblia vous diz, pourrez connaître tous les mystères. você pode conhecer todos os mistérios. Mais si vous n'avez pas l'amour, Mas se você não oh, tem o je vais amor, écouter la main. amém, que você quer Vous ouvir. pourrez avoir le don de déplacer les Você montagnes. pode ter a fé para deslocar a Vous montanha. n'avez pas quoi? Se você não tem o amor, Vous pourrez donner tous vos biens você pode dar todos os seus aux bens pauvres de ce monde. ao pobre desse mundo. Ce n'est pas toujours l'amour. Não, é sempre será o amor. Oh, je vais écouter la main. Eu quero ouvir um amor. Quand les associations qui le font, ils n'ont pas l'amour. Mas a associação que eles fazem, mas não tem o amor. Les associations de Caritas,
Quer dizer, a associação de Caritas, Ils donnent les choses aux pauvres. eles dão coisas aos pobres. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas toujours l'amour. Mas a Bíblia diz sempre que eles não têm o amor. Ça, c'est des motifs égoïstes. São motivos egoístas. Si ils donnaient ça avec amour, Se eles dassem isso com amor, pourquoi ils veulent qu'on parle d'eux à la télévision? por que eles querem que eles falam deles na televisão? Pourquoi ils veulent qu'on parle d'eux dans les journaux? Por que eles querem que eles falam no Ce jornal? que la main droite fait, Aquilo que a mão direita et faz, la main gauche ne la connaissent a pas. mão esquerda não deve Oh, conhecer. je veux écouter la main. Eu quero ouvir o Ce amém. n'est pas de l'amour. Não é o amor. Amen. Amém. Tu donnes au pasteur 100 000, Você dá no pastor 100.000, toute l'église doit connaître. toda a igreja deve conhecer. Tu l'as fait avec quel motif? Você fizesse com que motivo? Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Ce n'est pas de l'amour. Não é o amor. Vous pourrez avoir Você pode le ter don de décortiquer le mystère. o dom de descobrir os Le mistérios. don et les appels sont sans repentance. O dom e o chamamento são sem Ce arrependimento. n'est pas parce que tu décortiques les mystères que tu as Dieu. Não é que você conhece todo o mistério que conhece Deus. Le don de la prédication ne vient pas quand tu as reçu le Saint-Esprit. O dom da pregação não vem quando você recebe o Espírito Santo. Monsieur Jérémie, Mas o Senhor avant Jeremias, que tu ne naisses, antes que você pudesse je nascer, t'avais établi quoi? onde estabelecia o quê? On ne devient pas prédicateur. Não se torna-se On est pregador. né prédicateur. Nós nascemos pregador. Je vais écouter la main. Eu quero ouvir o amém. Un homme sans Saint-Esprit peut prêcher la parole ici. Um homem sem Espírito Santo pode me pregar a palavra Vous aqui. serez édifiés. Vocês serão Mais ça ne edificados. vous apportera rien. Mas não vos trará Car ce nada. qui sauve, Por aquele que ce n'est salva, pas la parole prêchée, não é a palavra pregada, mais l'onction qui accompagne la parole. mas a unção que acompanha a palavra. Est-ce que vous me suivez bien? Será que estão a me seguir bem? Amen. Amém. Voilà pourquoi É por isso, nous sommes des cymbales qui résonnent nós somos sino que está a soar, parce qu'il n'y a pas d'amour. porque não tem o amor. Amen. Amém. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer? Amen. Amém. L'amour pardonne tout. O amor perdoa tudo. L'amour supporte. O amor suporta tudo. L'amour est sincère. O amor é sincero. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Un vrai amour Um verdadeiro amor est sincère. é sincero. Tu ne peux pas aimer Você não pode amar et être un menteur. e ser um mentiroso. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Ce qui prouve même que Aquilo que prova mesmo que Dieu n'est pas. Parce que le diable, porque o diabo é a mentira. parce que le diable, Porque o diabo je n'ai pas entendu un Amen. é o pai da mentira. Je n'ai pas entendu un Amen. Eu não estou a ouvir um amém. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Qui est le père du mensonge? Quem é o pai da mentira? C'est le diable, non? É o diabo, Est-ce que tu não? peux avoir l'amour de Dieu et avoir le mensonge de tes lèvres? Porque será que você pode ter o amor de Deus e ter a mentira do diabo? Ça pourra arriver Isso pode chegar. que tu montes. Que você mente, Mais l'amour de Dieu mas o amor de ne Deus va pas permettre que ça reste. não pode permitir que Car aquilo Branham a fique. dit, Porque Branham disse, Meda, Meda dis au procureur disse ao que je procurador ne suis pas. que eu não estou. Et il a pourri dans la chambre. Mas ele Mais correu no quarto. l'amour de Dieu, Mas o amor de oh, Deus, je vais écouter la main, eu quero ouvir o n'a amor. pas permis que Branham reste avec ça. Não permitiu que Branham pudesse estar com isso. Juste après ça, Até c'est quando une vision d'un enfant qui doit aller prier pour qu'il guérisse. que ele poderia ter uma oração Et dans para la com um vision, menino. l'enfant était en bonne santé dès qu'il a prié pour l'enfant. E a criança estava de boa saúde quando ele orou para Et ele. quand Branham court Quando Branham pour corre prier pour l'enfant, para orar para a criança, l'enfant devient de plus en plus malade. a criança torna-se cada vez mais Et pior. Dieu lui a E dit, Deus lhe disse, je n'écoute pas eu não estou a ouvir un homme qui a menti. homem que está a mentir. Toute la vie de Branham, Toda a vida de Branham c'est un enseignement. era um ensinamento. Cela est arrivé à Branham Aquilo chegou em pour Branham comprendre que même si on a Dieu, para compreender le que nós temos diable Deus, viendra. o
diabo Mais virá. Dieu ne laissera pas que cette chose reste là. Mas Deus não vai permitir que essa coisa possa estar lá. Oh, je veux écouter la main. Eu quero ouvir o amém. Branham est reparti voir le procureur Branham regressou para ver o pour procurador confesser ce qu'il avait para fait. confessar aquilo que Et ele fez. le procureur a dit, E o procurador disse, même dans les petites choses, mesmo nas pequenas coisas, tu es sincère. Você é À sincero. la partir d'aujourd'hui, tout ce que tu diras, je crois. a partir de agora, tudo que ele vai dizer, eu vou crer. Vous voyez l'amour de Dieu Vocês estão a ver o amor de amène Deus? encore la confiance. Traz mais ainda a confiança. Si nous n'avons pas la confiance les uns les Se autres, nós não temos a confiança uns nos c'est outros, parce qu'il n'y a pas l'amour. é porque não tem o amor. Amen. Amém? Vous verrez des gens Você vai ver qui pessoas n'est pas venus à l'église, que não vieram à igreja, mais ils vous attendent quand vous allez partir. mas esperam quando você vão Ouais, regressar. on a prêché sur quoi? Ele disse, irmão, pregaram no quê? Oh, l'amour de Dieu. O amor de Deus. Oh, Ça, c'est des histoires. isso aqui são histórias. Vous voyez, ces gens de gens ne vous aident pas. Talvez esse tipo de pessoas não vão vos ajudar. C'est des démons faits de chair. São demônios feitos na carne. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. Não tem nada mais grande que o amor. Je veux écouter le même. Eu quero ouvir o amém. Amen. Amém? Car Porque les anges, os anjos, même eux-mêmes se sont tus. eles próprios, Quand ils ont vu Dieu descendre vers le ciel, quando eles viram aqui Deus vers la terre, deixou sobre a les terra, anges étaient surpris. os anjos estavam Qu'est-ce surpreendidos. qu'il va faire sur la O que terre? ele vai fazer na terra? Oh, je veux écouter la Eu même. quero ouvir um amém. À l'ouverture du 7e saut, Na abertura do il y a eu sétimo un selo, silence où? havia um silêncio Mais ontem, les anges étaient où? mas os anjos estavam onde? Et il disait, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? O que ele vai Avec tout ce fazer lá? que l'homme a fait pour lui, Tudo il aquilo que ele descend fez, quoi là-bas? que fez para ele. Oh, Oh, je veux écouter la eu même. quero ouvir um amém. Mais c'est l'amour de Dieu. Mas é o amor de Deus. L'amour O amor de Dieu, de Deus c'est la perfection. é a perfeição. Voilà pourquoi Jésus disait, soyez parfaits Por isso que Jesus disse, sejam comme perfeitos, votre Père Céleste est. como vosso Pai Celestial é perfeito. Sœur, vous dites Amen. Irmã, diz amém. Voilà ce qui nous tue. É isso que nos mata. Nos églises sont devenues glacées A nossa igreja tornar-se parce morta que cette chose nous a quittés. porque essa coisa nos saiu. La pierre de fête que vous écoutez, pierre de fête, c'est l'amour. Vocês ouvem que pedra de cume é amor? Attendez, Esperem, esperem. frère, comment on appelle légumes dans ton patois? Como já repeti? Hein? Légumes. Legume. Légumes. Legume. Ton patois, ça c'est le portugais. Ah, ok. Ton patois. Non, Ouais, non, les je n'ai enfants nés à New York connaissent même pas leur patois. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Ouais, Ele comment vai. on appelle légumes? On patois. Como Ton se chama patois. legume na nossa língua? Ndunda. Ndunda. Sœur. Ndunda. Ndunda. Ok, on va continuer. Ok, vamos Le continuar. doux. Irmão Ledu, Légumes, comment on appelle ça? como é que se chama legume? Hein? Les légumes. O legume. Ndunda. Frère, Irmão, oui. Bon, changeons. vamos mudar. Hein? Vamos mudar. Parce que là, tout le monde c'est Ndunda, Por que Ndunda. tá? Hein? Vamos mudar. Parce que là, tout le monde c'est Ndunda, Porque Ndunda. todo mundo está a dizer que é Ndunda, Ndunda. Frère, Irmão, comment on appelle, como é que se chama comment on appelle le caïman dans ton patois? Como é que se chama jacaré? Jacaré o quê? Ton patois. Jacaré na sua língua. Caïman. Hein? Meo. Hein? Bel, Mbeo. Bel. Frère, Irmão, il est né à New York. ele nasceu em New York. Bien aimé, Irmão, le caïman, o crocodilo, cocaïne, cocael, cocaia. cocaïa, sœur, Irmã, né à New York. nasceu em New York. Oui, frère. Irmão, Hein? Ngandu. Vous Ngando. voyez que à écouter, c'est des sons différents. Nós ouvimos que era som Mais c'est la diferente, même. Hein? mas é a mesma Vous coisa. suivez bien? Estão a ouvir bem? L'amour, O amor, la seconde venue, a segunda la vida, pierre de a fête, pedra de cume, septième saut, sétimo selo, sept tonnerres, sete trovões, c'est la même chose. é a mesma coisa.
Oh, je veux écouter la main. Eu quero ouvir amém, uma Mais coisa. c'est des sons différents. São sons diferentes. Je veux écouter la main. Eu quero ouvir amém, Mais nous, on veut seulement qu'on parle pierre de fête. mas nós queremos que C'est pas devenu. em pé de como segunda vida. Mais quand on parle de l'amour, Mas quando se fala ah, oh, mais l'amour, c'est la venue de Jésus. mas o amor é a vinda de Jesus. Est-ce que Jésus peut venir dans ta vie et commencer à haïr? Porque se Jesus pode vir na tua vida e começar a odiar. William Branham me dit, William Branham disse: j'étais à l'église en train de prêcher. eu estava na igreja, estava a pregar. L'ange m'avait averti, Mas o anjo me il avertiu: y aura une tentation demain. haverá uma tentação. Fais attention. Tenha Oh, cuidado. je vais écouter la Eu main. quero ouvir o amém. Parce que j'avais vu Porque eu vi comme une mythe como uma missa. des mouches qui sortaient d'un petit truc. Quer dizer, mocha que sai de uma Et il y a un qui est passé à côté de mon oreille. E mesmo ele passou na Et minha l'ange orelha. m'a dit, E o anjo me disse: attention demain, cuidado amanhã. il y aura une tentation. Terá uma Et tentação. frère Branham me dit que quand je venais à l'église, Mas Branham disse: quando eu vim na igreja, j'étais dans tous mes états. eu estava no meu je estado vais écouter la normal. main. Ok. Je surveillais ce qui devait se passer. Eu estava a seguir aquilo que deveria ser Alors que acontecer. je prêchais, Enquanto eu j'ai pregava, vu une jeune fille, eu vi uma jovem, un jeune garçon jovem dans la salle na sala, en train de s'embrasser. e eles estavam a abraçar-se. Et alors que je leur disais ne faites pas ça, Enquanto que eu dizia para eles: não façam isso. alors le garçon tombait sur la fille. Então o rapaz caiu sobre a Et rapariga. une voix m'a dit, E uma voz me disse: dis un mot. diga uma Oh, palavra. je vais écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Si tu dis mort, ils vont mourir. Diz, se você falar morte, ele vai Si tu morrer. dis cécité, il sera aveugle. Ele diz: serão cegos, serão cegos. Alors j'ai ouvert ma bouche, Então eu abri a minha j'ai boca dit je vous pardonne. e eu disse: eu vos Et perdoo. la voix a dit, E a voz disse: c'est ce qu'il lui fallait. era isso que era necessário C'était ça dizer. le troisième poule. Essa é L'amour divin. que era o amor divino. L'amour divin n'est pas de citation. O amor divino não é C'est citação, une é uma réalité. realidade. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Aimer celui qui t'aime, c'est facile. Amar aquele que te ama é fácil, Mais faites le contraire. mas faça o contrário. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Frère Branham me dit, Irmã Branham me disse: quand vous êtes dans un courant qui est en train de descendre, porque quando estão a ver que há vous pessoas pouvez a lâcher correr para même descer, votre pagaie, você pode deixar mesmo vossa le bagunça bateau va commencer à couler. e o barco vai começar a andar. Ça, c'est le courant du monde. Quer dizer, essa é a corrente do Tout mundo. le monde veut de la facilité. Todo mundo pode ver a Il dit, facilidade. faites le contraire du courant. Mas ele faz ao contrário C'est là où vous da allez corrente. transpirer. Isso vai Oh, chegar. je veux écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Mais nous, aujourd'hui, Mas nós nous hoje, voulons vivre nós queremos viver comme le reste du monde. como o resto do mundo. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? De telle sorte qu'il n'y a plus des De atmosphères. tal maneira que não há mais atmosfera. Tu vas chez un frère et une soeur, Vai num irmão, numa irmã. tu sens même qu'il y a l'atmosphère de refoulé. Quer dizer, há a Vous atmosfera savez, quand vous do venez chez quelqu'un, il renegado. peut vous chasser sans parler. Hein? Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Vous venez, oh, shalom frère. Você vai ver na casa, oh shalom, irmão. Shalom. Shalom. Même cette chose n'est l'hospitalité. Mesmo essa coisa, hospitalidade. Regardez notre frère Yves. Observa nosso irmão Vous Ivo. savez pourquoi il travaille en bas? Você sabe que ele trabalha na C'est embaixada? l'hospitalité. Embaixador. Il a vu quelqu'un en train de traîner à l'aéroport. Ele viu alguém que estava treinando no Oh, je veux- aeroporto. Amen. Eu quero ouvir amém. Amen. Amém. Il va. Ele vai e vem. Il Ele dit, diz: mais comment? ou Je suis não. venu à l'ambassade, personne ne me reçoit. Quer dizer, eu estou aqui na embaixada, ninguém está me recebendo. Mais moi, je vais t'aider. Mas ele disse: eu vou te Il appelle ajudar. l'ambassade. Ele chama a La Bible embaixada. dit pour eux, des anges sans le savoir. A Bíblia diz: muitos receberam anjos sem o saberem. C'était un ange pour lui. Hein. Ele foi um anjo para ele. Eu quero ouvir um amém. Aujourd'hui, il travaille. Agora, hoje ele trabalha. Mais s'il n'était pas hospitalier, Mas ele não foi hospitalar. l'hospitalité, il n'y en a plus parmi nous. A hospitalidade já não existe no nosso meio. L'hospitalité, c'est quand nous venons tous d'une même ville. Quer dizer, hospitalidade é quando Tem nós estamos mesmo na mesma, pátria? de mesma vida, numa Não, mesma monsieur. pátria. Não, meu irmão. Je dis non, monsieur, Eu digo, não, meu ce senhor. n'est pas ça la parole. Não é isto a palavra. Amen. Amém. Quand on parle de Brazzaville, tous les Brazzavillois se lèvent. Que falam de Brazzaville, todos os brazavilhanos vão se levantar. Comment il a parlé de Brazzaville du haut de la chair? Como é que ele falou dos brazavilhanos por cima do púlpito? Parce que toi, tu es qui? Porque você quem é?
Que tu parles de quinoa, arrêtez avec l'esprit quinoa, frère. Comment il peut parler de quinoa? Você fala dos chineses, você vai falar que não, ele falou dos chineses por quê? Est-ce que vous croyez que nous sommes ici pour être quinoa, Brazzaville ou quoi? Será que nós estamos aqui para ser brasileiro ou Tout esprit qui ne confesse pas le message de l'heure, nous devons le condamner. Todo espírito que não confessa a mensagem, nós devemos condenar. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Vous voyez comment le cancer est entré? Está a ver como o câncer está a entrar? C'est la destruction de la foi. É a destruição da fé. Or la foi, Ou a fé, l'amour, o amor, le pardon o perdão, marchent ensemble. andam junto. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Quand tu n'as plus foi à quelqu'un, c'est que tu l'aimes plus. Quando você não tem a fé perante alguém, quer dizer que você não ama essa pessoa. Et quand tu n'aimes plus quelqu'un, c'est difficile de le pardonner. E quando você não ama essa pessoa, é difícil o perdoar. Amen. Amém? Amen. Amém? Le virus a tout détruit. O vírus destruiu tudo. Et quand le virus entre, E quando o vírus vai se introduzir, là de l'église de Pergame 20, a era da igreja de restons Pergamo, toujours humbles para que o fim, vamos ficar dans sempre, l'assemblée. vamos ficar sempre unidos Chacun na a quelque assembleia. chose à faire. Cada um tem alguma Mais coisa a ne fazer. mettez jamais cela à part pour en faire autre chose. Não meta isso algures para fazer outra Que coisa. cela s'intègre toujours avec ce qui se fait dans l'assemblée. Que aquilo possa se entregar sempre junto com aqueles que estão Tout dentro da, se da, fait da pour assembleia. Dieu. Tudo faz-se de Deus. Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Chacun de nous ici est nécessaire pour cette église. Cada um de nós que está aqui é necessário para essa Ne igreja. sous-estimez personne. Não subestime ninguém. Dans la famille, quand vous avez un fou, ne le sous-estimez Na pas. família, quando você tem um louco, não Parce subestime. qu'un jour, un fou viendra vous déranger. Porque dia um maluco virá Allez visitar. appeler seulement le fou là. Também vamos chamar aquele Vous verrez maluco que le lá. fou là va fuir. Vamos ver também que esse maluco vai fugir. Oh, je vais écouter la main. Eu quero ouvir um. Hey, ils ont c'est un fou. Ei, eles têm um maluco. Tu étais seul, hein? Você quer que era somente Mas se vous l'avez única négligé. pessoa, mas ele podia se recuar. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Vous savez que cet homme qui était parti chercher le corps de Jésus là, comment on l'appelle? Você sabe essa pessoa que foi procurar o corpo de Jesus Cristo, sabe? Hein? José d'Arimathée. José Vous de savez qu'il Arimathée. était le disciple de Jésus. Você sabe que ele era o discípulo de Jesus? Est-ce que vous avez vu quelque part on a parlé de lui avant? Será que você viram alguns Les falar dele antes que ele apôtres, faça comme que isso? c'était un homme d'argent. Mas como era homem de dinheiro, Et les hommes d'argent disent qu'ils ne sont pas spirituels. os homens de dinheiro disseram que não somos Mais nous avons espirituais. besoin d'eux. Hein? Mas nós precisamos dele. Alors je vais écouter la main. Eu quero ouvir um amém. Si vous les négligez, c'est votre problème. Se você o negligenciar, é On o vosso a problema. besoin d'eux pour que l'évangile aille de l'avant. Nós precisamos dele para que o evangelho Mais possa ir les adiante. apôtres, Mas os profetas disseram, não, isso não vai. Joseph d'Arimathée. José de D'abord, Jésus ne Arimatheu. fait pas attention. Mas Jesus Cristo não faz Mais atenção a le ele. jour où on a pris Jésus, Mas o dia que tomaram Jesus, on l'a crucifié. que o crucificaram, Tous les apôtres. todos os apóstolos fugiram. Alors je vais écouter la main. Eu quero ouvir o amém. Maintenant devait commencer le Agora- ministère de Joseph d'Arimathée. Agora devia começar o ministério de José de Arimatheu. Alors je vais écouter la main. Eu quero ouvir o amém. Amen. Amém. Il porte son costume. Ele leva seu casaco. Le gouverneur. Ele vai ter com o governador. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Dès que les militaires le voient, Quando a tropa lhe viram palma, Joseph est venu. oh, o senhor José chegou aqui. Bon, attendez que ça soit Pierre. Esperai que seja Pedro. D'abord, on les cherchait, les pierres. Portanto, por os Pedros. Oh, je vais écouter la main. Amém. Ou que ça soit Jean. E seja João. Ah, je est là! João fugiu. Mais voilà que Arimathée vient. E veja agora Tous les José. militaires. Todos tropa aí a dar pala. Bonjour, chef. Bom dia, Vous chefe. croyez qu'il le salait parce qu'il était chef? Você pensa que ele foi chefe? É por Dinheiro. causa do dinheiro. Ele Oh, tinha je veux como. écouter la main. Amém. Et je veux que nous puissions aussi avoir l'argent. Eu gostaria que nós consigamos C'est dinheiro. nécessaire aussi pour nous. E também nos ajuda. Si quelqu'un dit que j'aime pas l'argent, c'est un hypocrite. E se alguém dizer que não ama o dinheiro, ele é hipócrita. Qui peut dire Amen? Amém. Moi, je veux l'argent. Eu quero, ele precisa de dinheiro. Amen. Mais Amen. que l'argent ne me commande pas. Mas que o dinheiro não posso me Mais je dois comandar. commander l'argent. Eu que devo dirigir o dinheiro. Sinon, je deviendrai cupide. Senão vou tornar avarento. Oh, je veux écouter la main. Amém.
Quand je suis venu ici, là, je suis venu par la foi. E quando eu vim pela fé, será? Je viens, j'entre dans l'avion là par la foi. Eu entro no On avião va pela te jeter fé. dehors. E vão te atirar Dinheiro. fora. Tudo se precisa de Et Dieu dinheiro. vous donne l'argent. Precisamos de gente que tem dinheiro. Amen. Amém. Amen. Amém. On voit Arimathée. Viram José de Arimateia? Et lui, il arrive là. Qu'est-ce que vous voulez? O que você quer? Est-ce que vous avez mangé? Será que Non. você comeram? Allez, chef, prenez. Chefe, pega. Oh, as suas ordens. Mokondi. Oh, chefe. Yayo Yangoan. As suas ordens. Il dit, Ele diz: tu veux quoi? O que tu Non, quer? je veux voir le chef. Ah. Eu gostaria de ter com o chefe. Même là où le chef avait dit que personne ne vient me déranger. Até onde o chefe disse: ninguém pode vir me incomodar. Com licença. Com licença. Mais c'est qui là? Mas é quem J'ai é? venu, ne me dérangez pas. Eu falei para não me não, incomodar. chefe. Oh, chefe, tá sabendo? Il y a José d'Arimathée. Hein? Temos aqui o senhor José de Arimateia. Quem é? José d'Arimathée. José de Arimateia. Oh. Attendez, je m'habille. Oh, espera, vou vestir ainda. Oh, je vais écouter la main. Eu gostaria de ouvir um amém. Amen. Amém. Nous avons besoin des hommes puissants ici. Nós precisamos de homens poderosos aqui. Ne soyez pas ingrats. Não sejam ingratos. Joseph, jusqu'à la fin, il est resté E José até no fim ele ficou disciple de Jésus. como Pas discípulo parce de qu'il a eu Jesus. l'argent, il a fouillé. E não é que ele conseguiu Son dinheiro travail, fugiu. c'était s'occuper du corps du Seigneur. O seu trabalho é tomar Même conta s'il do n'a corpo pas de... prêché, E quando ele son buscou, problème, c'était s'occuper du corps du... o seu problema é de tomar Voyez-vous conta do que corpo Kouma, de c'est le Jesus. corps du Seigneur. Oh, dites Amen. Amém. Même si on ne fait pas attention à toi, E mesmo não tão mais toi, ton ligado, problème, c'est s'occuper du corps du... mas o seu problema é de tomar conta do corpo do Senhor. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, O que é que vai? Joseph, c'est comment? Il dit Joseph. non, 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 je suis venu te Oh, demander viens un aquí. service. Ou pedindo um serviço. Arimathée, c'est quoi? O quê? Il dit non, je vais prendre le corps du Seigneur. Eu gostaria de tomar o corpo do Senhor. Ah, je sais aussi que toi aussi, Eu também, de você tu também. faisais partie de ces E hommes-là. você pertencia àquele grupo. Mais on ne l'a pas suivi, hein? E não lhe seguiram. On poursuivait seulement les autres. Prosseguia somente os Mais on outros. connaissait que lui aussi était disciple. E conhecia que ele também foi um discípulo. Mais les autres, ouah. Mas os outros tomaram fuga. Voilà pourquoi ne négligez personne dans l'église. É por isso que não vale a pena negligenciar cada pessoa aqui na Chacun de igreja. nous a la raison d'être. Cada um de nós é Oh, uma je coisa veux útil. Amen. Amém. Amen. Amém. Tout cela, s'il y a des luttes de classe parce qu'il nous manque l'amour. E se tiver aqui tipo de classe é pela falta de amor. Regardez Jésus-Christ. Veja Jesus Cristo. Nous étions les pauvres des pauvres. Nós éramos pobres dos Mais pobres. pour que nous devenions riches, il devait rester là où il y a des riches. E por que tornamos ricos? Ele Il deveria devait ficar onde está o descendre rico. vers nous. Ele deveria descer até Il nós. est venu E vindo vers nous a nós. afin que nous en profitions. E a fim que A nos devenir aproveitamos. riche comme lui. E a tornar rico como ele. Je vais écouter la main. Amém. Mais s'il avait dit non, moi je reste ce mois-là. E se ele dizia que eu fico aí no meu sítio. William Branham, William Branham. sa maison préférée c'était la maison de Haïti. E a sua casa E preferida era a casa de c'était la Haiti pobre. White. Ele Je comeu vais pobre. écouter la main. Amém. C'est lui qui a acheté un peu de charbon. Ele que comprava Il ne carvão. se lassait d'aller là-bas. Ele se levava de ir lá. Mais chez nous, quand Dieu te bénit un peu, Mas por nós, quando Deus abençoa te moi, c'est pouco. te déranger des frères qui viennent chez toi. Oh, os irmãos que vêm à tua casa é tipo incômodo. Oh, je vais écouter la main. Amém. Vous voyez, c'est ça ce qui nous manque. São as coisas que nos faltam. Même les musulmans ont plus d'amour filéo que nous. Até o muçulmano tem mais do amor filial do que nós. Et pourtant, ils n'ont rien. E portanto eles não têm Il nada. veut dire Amen. Amém. Il nous manque quoi? O que é que nos falta? Donne seulement un peu quelque chose pour gérer. É dar alguma coisa, uma responsabilidade normal para gerir. Fini. Acabou. Il va escroquer. Ele vai burlar. Tout cela, c'est par manque quoi? Tudo isso pela falta do amor. Et les églises sont devenues froides. E assim as igrejas tornaram-se Criticar. frias. Sempre a criticar. Nous devons revenir sur le fondement. Devemos voltar no alicerce, que é o fundamento. La foi. Que é a fé. Car la foi, c'est ce que Porque a fé é pelo ouvir. on entend vient de la parole. É ouvir pela palavra de Deus.
Mais qu'est-ce que tu entends souvent? O que anda a ouvir cada vez você? Quelque chose qui peut t'apporter l'amour ou la haine. Será que algo que pode te trazer amor ou ódio? Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Amen. Amém. Il dit, Ele diz, attendez, je vais chercher une citation ici. espera, vou buscar uma citação aqui. Je les tire constamment quand je lis Frère Branham. Eu aproveito esta citação em cada vez que eu leio o irmão Branham. Amen. Amém. Le véritable amour O verdadeiro amor est de toujours vouloir vouloir le meilleur é sempre de querer o melhor pour quelqu'un, même si cela ne t'inclut pas. para alguém, embora que aquilo não te inclui, não te faz parte. Oh, je vais écouter l'Amen. Amém. L'amour, hein, O amor vouloir que l'autre soit meilleur. é de querer que outro esteja Même si melhor. toi tu n'es pas là. É mesmo Je você vais não écouter está lá. l'Amen. Amém. William Branham dit, William Branham diz, un jeune homme veut chercher une femme en mariage. jovem queria buscar uma Mais ils mulher ne em sont casamento. pas encore mariés, ils sont seulement des amis. E ainda não se casaram fora somente Alors qu'ils amigos. se font, quand ils vont de l'avant, ils vont de l'avant. Enquanto que fazia a frequentação e ia em Cette frente, jeune fille dit, essa moça je dizia, ne t'aime pas. eu não te amo, J'aime un autre homme. eu amo outro Il homem. dit que si tu aimes cette jeune fille, E se tu amar esta moça, tu ne vas pas forcer. não vai Tu forçar, ne vas pas la haïr. não vai Parce que tu odiar. voudras qu'elle vive bien. E tu queria Oh, que je ela vais vivesse écouter bem. la Amém. Avec toi, elle ne sera pas heureuse. E contigo ela não ficará feliz. Tu prieras E você vai qu'elle orando. puisse avoir un homme qu'elle aime. E para que ela possa conseguir homem do seu Puis gosto. c'est ça l'amour. Porque sem o amor. Oh, je vais écouter la main. Amém. Mais tu cherches une soeur, elle refuse. E você a busca de uma irmã Ça e devient, recusa. on va voir. Você vai prometer, On vamos va ver. vieillir ici. E você vai envelhecer aqui. Ela me recusou. Tu commences à la maudire. Você começa a Ça, c'est amaldiçoar. quel amour? Que tipo de amor é esse? Oh, je n'ai pas entendu la main. Amém. Amen. Amém. Elle va vieillir ici. Ela vai envelhecer aqui. Ça fait 4 ans que je l'ai cherché. É há 4 dias que eu Est-ce tive qu'il y a a busca. même un frère qui est passé là? E você vira irmão que passou lá, der com ela. Ouch. Allez. Vai meter aqui chute. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Uma maldição sem causa não tem efeito. Elle est libre de dire oui ou Ela se é livre tu de l'aimes, dizer sim ou não. Se tu o amar, priera e vai qu'elle orando puisse avoir un homme qui l'aime. para que ela possa conseguir um homem que o ama. Mas contigo, Elle ne sera pas heureuse. ela não ficará feliz. Amém. Tu peux dire Amen. Amém. Cela ne donne pas le droit aux sœurs de refuser toujours nos frères. Isso não posso dar direito às irmãs de recusar Vous sempre. voyez os irmãos. les frères dans d'autres églises parce qu'il a tenté 3, 4 sœurs et ne veulent pas. Os irmãos vão ter outras igrejas, porque ela tentou as irmãs, não conseguiu. Por isso que vou em outra igreja. Tu vas ici, elle ne veut pas. Vai tentar aqui, não Tu vas quer. ici, elle ne veut pas. Vai ver aqui, Tu não vas ici, quer. elle ne veut pas. Vai ali, não Oh quer. frère, je ne suis pas conduit. Oh, não estou Oh, Dieu ne conduzindo. m'a pas encore Oh, parlé. Deus ainda não me falou. Maintenant, quand le frère sort, il va dans une autre église. E quando o irmão vai dar as costas para uma outra Le igreja, mariage ici, o casamento le aqui, mariage. e no dia de casamento ele começa a criticar. Tu veux sa femme courte, hein? Você vira sua mulher camutinha. Elle n'a même pas le Saint-Esprit. Ela não tem até o Espírito Ça, c'est Santo. la jalousie. Isto é inveja. Oh, dites Amen. Amém. Dites Amen. Diga amém. Celle-là, on ne sait même pas si c'est une païenne. Não sabemos se ela é uma pagã ou Il não. vient nous dire il a été la prendre à Maranatha Tabernacle. Ela nos disse que ele foi no Maranatha Tabernáculo. Je sais que dans ton cœur, tu veux dire ah, ce qui n'a pas qui. Eu sei que no teu coração pode dizer, se eu soubesse. Ce que nous tire, c'est l'amour de la parole. O que está nos matar é o amor da Je palavra. vais écouter la main. Amém. Branham s'est marié avec Hop. Branham casou-se com Op. C'était un amour sincère.
Foi amor Je sincero. veux écouter l'amen. Amém. Avec Meda, Também com Meda. c'était un amour sincère. Foi também D'abord amor avec sincero. Meda, c'est Meda qui a commencé. Ainda com Meda, é Meda que iniciou primeiro. C'est de commencer les frères. Não eu falei para os C'est irmãos vrai, começar. c'est Meda qui a... É verdade que é Meda que iniciou primeiro o ter com Branham. Dites Amen. Diga amém. Mais c'est plus pourquoi? Se é C'est verdade, Meda qui a commencé à faire des affaires sur Frère Branham. é Meda que antecipou fazer avanço com o irmão Branham. Irmão Branham lhe disse: Marie pour toi. eu não ficarei um bom marido para ti, Je ne Meda. vais pas accepter de te prendre en mariage. Não vou aceitar de tomar Je em veux écouter casamento. l'amen. Amém. Mais quand Frère Branham, E quando o irmão Branham foi, Dieu lui dit, Deus falou nele: en mariage, toma ele em quel casamento. est- Oh, je vais écouter la main. Amém. C'est comme ça. Branham. É desta maneira que aconteceu entre Meda e Branham. Amen. Amém. On va s'arrêter. Vamos parar. L'amour, O amor c'est ce qui tue nos églises. é a coisa que mata as nossas igrejas. Nos églises sont devenues froides. As nossas igrejas esfriaram-se. Frère, Irmão, attendez que je commence sur vous le 7. espera que eu comece com o sétimo selo. Le 7e saut, O sétimo selo c'est la chose que Jésus avait dit. é a coisa que Jesus dizia: Ni les anges, nem os anjos, ni moi-même, nem eu próprio, personne ne connaît l'heure du jour. e ninguém conhece nem dia nem a hora. Cette chose-là, Esta coisa c'était le 7e saut. foi o sétimo selo. Même Branham ne connaissait pas parce qu'il était un ange. E até Branham não conhecia porque ele era um Et homem. Jésus le Fils ne connaissait pas. Mesmo Jesus, o filho, não Il faut le conhecia. Père seul. Somente o Pai. Mais qui a révélé le 7e saut? Mas quem revelou o sétimo selo C'est le Père seul. é somente o Et Pai. il a révélé où? Ele revelou À onde? travers Branham. Através de Branham. Donc, si Branham, Se Branham le Père, Au a Pai. révélé le 7e saut, ele revelou o sétimo ça selo, veut dire quer que dizer le Père est sur la terre. é o Pai é sobre a terra. Tu verras la semaine prochaine plein. Vai ver que a próxima semana a sala está cheia. Oh, écoutez l'amen. Amém. Vous voyez, c'est ça le 3e époux. É tudo a ver isso que é a terceira. Le 3e époux, É a c'est ce terceira que Paul puxada. a dit. É aquilo que Paulo disse. Je suis monté. Eu subi Il y a un homme a qui est homem monté au 3e siècle. é que subiu ao Il terceiro a vu céu. des choses que Ele les viu yeux n'ont escuro. jamais vues. É que os olhos não n'a viram. jamais entendu. É que os La ouvidos não bouche ouviram. n'a jamais dit. É a C'est les busca. mêmes choses. E são as mesmas coisas. Elle, Daniel, connaître. que o Dieu Deus, lui a sabe, dit, Deus lhe disse, va te reposer. vai C'est les descansar. mêmes choses. São as mesmas Là, tu coisas. verras la semaine plein. Vai ver a semana inteira cheia. Oublions que c'est la même chose que je suis en train de parler. Esquecendo as mesmas coisas que estou a falar. Oh, je veux écouter un amen. Amém. C'est ça l'amour divin. Isto que é amor divino. Est-ce que cette même chose qui est révélée de la vie de Branham, est-ce que ça vient rester la même? É quando o sétimo sexto se revelou na vida de Branham, Branham Sa ficou vie mesmo. avait... A sua vida mudou. C'est là où Branham pouvait dire, É a partir daí que Branham podia nous ne dizer: serons pas deux ici ensemble. não vamos Un doit diminuer tem que diminuir pour que l'autre puisse... para que outro possa William Branham crescer. dit, quand vous avez l'amour, Quando você tiver do vous amor, n'irez faire du mal à personne, não vai magoar et ninguém. personne ne vous fera... Também ninguém vai te magoar. Je veux écouter l'amen. Amém. Oh non, mais le pasteur Nissi, il y a amour et l'équipe. Non! O pastor vamos dizer, o amor dele é demais. C'est que la Não. chose est déjà là. É que a coisa já está lá. Frère Branham dit que si vous voulez connaître une église, regardez le pasteur. Irmão Branham, você quer conhecer uma Si le igreja? Olha o pastor. pasteur continue à faire ça, Esse o pastor continua a fazer et assim. l'église est la même. E a igreja vai Votre fazer o pasteur, mesmo. c'est un homme qui aime. Enquanto que em princípio ele é um homem que C'est ama. toutefois que vous soyez là, c'est vrai. É bom que estar suas ovelhas. Oh, je veux écouter la main. Amém. Vous êtes seulement collés. Vocês vão ficar colados. Amen. Amém. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Amen. Amém. Anissez. Anissé. L'église, E quando vamos ver na igreja, há guerras, contenda entre eles. qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Amen. Amém. Non, frère. Oh irmão,
Nós somos irmãos. Il faut frère. Eles são falsos irmãos. Frère. Irmão. Irmão. Oh. Toi qui veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, Você que quer tirar a palha commence do à olho enlever la poutre qui est dans le tien. e começa a tirar a palha que está no teu olho. Qui peut dire Amen? Amém. O câncer. A fé não está mais. A fé é a demonstração das coisas invisíveis. Amém. Quando tiverdes a fé, vai conseguir tudo quanto você Abraham precisa. me dit, William Branham diz: j'ai faim. eu tenho fome. Viens chez toi. Vim à tua casa, Donne-moi à manger. dá-me de comer. Tu dis non. C'est Pourquoi dit, je n'ai rien? Como eu não tenho nada, Prends les 5000 kwanzas. pega 5.000 Il kwanzas. dit les 5 potentiellement c'est la nourriture. Essas 5.000 kwanzas são potencialmente a Et comida. tu vas manger ce que Você vai comer com esse tu dinheiro ne tudo vas que pas você manger quiser. selon le goût de l'autre. Não vai comer segundo o gosto do outro. Je vais écouter la main. Amém. Et tu, E vai passear. quand tu vois E quando ver um restaurante, vai entrar com toda a vontade, vai sentar e vai fazer Parce uma que tu comenda. É porque está confiando no seu bolso. Amém. il dit la foi c'est la même chose. Ele diz que como Quand vous a fé avez vem na la cruz. foi, Quando você tem a Vous fé, êtes ici. és assegurado. Amém. Amen. Amém. Même si vous n'avez pas la chose, mais vous avez l'assurance. Embora quem não conseguir a coisa, mas tenha La foi c'est certeza. l'assurance. A fé é a Oh, certeza. Amém. Ça, vous me suivez bien? As irmãs, será que estão me acompanhando bem? Amen. Amém. Du 7e saut, Na abertura do sétimo selo, il y a eu houve que le silence où? o silêncio onde Et Dieu était où? Deus estava onde? Sur la terre, non? Sobre a terra nua. Quem pode dizer amém? On doit le voir où? Deus sobre a terra vamos levar onde? Dans les hommes et dans Nos homens e nas mulheres. les dire Amen. Quem pode dizer amém? Mais où est-ce que. Non, bien le fait, frère. Oh, Pedro de Cumo, meu irmão. Si on entend parler, Se há uma igreja que está a ouvir dizendo, ici à Luanda, cá em Luanda, on parle de Pierre de Fête et on parle de l'église de Kamalan. e fala-se de Pedra de Cume e Tabernáculo de Luanda. Je veux écouter Palanca. l'Amen. Amém. C'est souvent quand on parle Pierre de Fête. Quando se fala Ça aqui em veut dire Luanda, quand fala-se les de, gens aponta-se viennent Pedra de ici, Cume. ceux qui prennent les promesses directement ici. É as pessoas que levam promessa diretamente é aqui na Pedra de Cume. Pasteur des autres. Veja agora os pastores dos outros. Veja bem. Je vais écouter l'Amen. Amém. Honorer. Orando. Mais nous, Mas nós sommes en train de critiquer. somente a criticar. Critique sur critique. Crítica sobre Quel críticas. garnisseur parti là? Oh, não sei, viajou. Ça, c'est l'argent de la construction. Aquele dinheiro aí da construção. Vous voyez Tá sabendo? les administrateurs. Esse é nosso administrador também. Vamos. Il y a quelque chose. Algo aí. Vous voyez pas venir Jean Você não fez, ele faz mania de trazer Oui, João éteindre Bernardo. le feu. É para apagar aquele lume. Ouais, c'est Estás a ver? Vamos analisar bem, vamos ver que. quand on voulait les moi, c'est lui qui a. É quando queria atacar o administrador, é o pastor João Bernardo que estava a cobrir. Tu vas mourir dans ton péché pour rien. Oh, você vai morrer no seu pecado, irmão. Je veux écouter l'Amen. Amém. Qui peut dire Amen? Amém. Critiquez même la personne qui vous apporte la vie. Então chegar a nível de criticar a pessoa que vos dá a vida. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Attendez. Esperam. Lui là aux États-Unis, Já está nos Estados Unidos. attendez qu'il vienne. Espera a sua volta. Allez le voir. Vão ter com ele? Hein? Sim, pastor. Dis aux administrateurs. Fala bem aos Nous administradores. voulons- Nós queremos Mais esclarecimento. fermez vos bouches. Fecha as vossas bocas. Je vais écouter l'Amen. Amém. Parce que vous allez pécher. Senão há risco de você Vous pecar. êtes en train de. Agindo assim, vocês estão a pecar. Et l'amour de Dieu E o amor de Deus est tellement sincère. é tão sincero. Je vais écouter l'Amen.
Amen. Même comme mes frères, on est en train de les taquiner. S'ils ont l'amour de Dieu, Até o mesmo da maneira que e estão que Ele conhece apontando. tout. E se tiver amor de Deus, sabendo que ele tiver tocado, este amor de Deus vai lhe puxar. Amen. Amém. A voltar aqui em frente, a pedir perdão, nos perdoe. Ou mexemos naquele dinheiro. Amém. E deve ser o amor de Deus no seu coração. E se não tiver esta coisa, também não há arrependimento. Levons. Vamos se colocar de pé. À la croix. À croix, Jésus, sois ma gloire à jamais. Oh, que mon âme a levé, trop pardon et repos. À la croix, oh Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trop pardon et repos. Près de la croix trop tremblant, amour grave mais trouvé, là l'étoile du matin rayonne autour d'elle. À la croix, À la croix, oh Jésus, sois ma gloire à jamais. Ouais, Timothée. Jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Béni soit la fontaine de sang révélée au monde Mon péché. péché. Béni soit le cher Fils de Dieu qui guérit par ses maîtres. Oh, j'ai erré. J'ai longtemps erré dans ma mer. Oh, j'ai causé de la peine à mon cœur. Oh, la moi dans le sang de l'agneau. Et je serai plus blanc que oh, plus blanc, 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 ah, plus blanc que neige, oh, blanc, blanc, plus blanc que neige, oh, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que oh, oui, blanc, 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 plus blanc que neige, oh, oh, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que le feu divin brille
dans mon cœur, dans mon cœur, où le feu divin, feu divin, brûle dans mon cœur, et dans mon le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur. J'aime Jésus, J'aime Jésus, de tout mon cœur, de tout mon cœur. j'aime Jésus, J'aime Jésus, de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'aime Jésus, Jésus de ton cœur. J'aime Jésus de ton. Adoremos todo o Senhor, prions tous le Senhor. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on peut surmonter, il est si bas qu'on peut renverser, il est si large qu'on peut contourner. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on peut surmonter, il est aussi bas qu'on peut renverser, il est si là on peut contourner. Oh, quel amour! Bien-aimé Père Céleste, Bem-amado Pai Celestial, toi qui es notre Dieu, notre roi, Tu és o nosso rei, toi qui es le grand prêtre de notre confession, és o grande sacerdote da nossa confissão. ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. O seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Nous venons plus près de toi, Seigneur. Viemos mais perto de Ti, Senhor. Oh Dieu, nous sommes coupables.
Oh Deus, todos nós somos culpados. Laisse qu'on puisse suivre que tes pas, Seigneur. E deixa-nos seguir sempre os seus passos. Tu nous as parlé ce soir, Seigneur E Jésus. acabar de nos falar esta tarde, Senhor Jesus Cristo. Réellement que ton nom soit loué, É Seigneur. realmente que seu nome seja louvado, Senhor. Laisse qu'on puisse marcher conformément à la parole. Deixa-nos andar conformemente à palavra. Parce que sans ce message, nous serons perdus. É porque sem esta mensagem nós estamos perdidos. Laisse qu'on puisse fisquer les regards vers toi, Seigneur. E nós temos nossas olhadas viradas a Ti. Parce que sans toi, ça sera difficile. É porque sem a sua ajuda será difícil. Les combats fait rage, Seigneur. O combate está a fazer raiva. Nous devons être toujours plus près de toi, E Seigneur. devemos ser sempre mais perto de Ti. Bénis le pasteur qui vient de nous nourrir ce soir. Abençoa teu servo que acabou de nos alimentar esta tarde. Laisse que tu puisses le bénir encore, Seigneur. E que Tu possa lhe abençoar davantage. Oh, va maintenant avec nous, Seigneur. E também nós também, Senhor. Que la grande colonne de feu puisse nous accompagner. E que a grande coluna de fogo possa nos acompanhar. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Nós contamos somente a Ti, Parce Senhor. que sans toi, ça sera difficile. É porque sem Tu será difícil. Oh Dieu, Oh Deus, fais grâce pour nous, Seigneur. e faz-nos a graça. Sinon, ça sera difficile. E senão vai ser difícil. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Conduis-nous toujours plus près de toi. E conduz-nos sempre mais perto de Ti. Tout pour ta seule gloire. Tudo pela Tua Au glória. nom de Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Il y a le pasteur qui vous a salué. O pastor Anicé acabou de vos saudar. Amen. Amém. Il est à Jeffersonville. Ele está em Jeffersonville. Amen. Il m'a dit qu'il ira à l'église que dimanche. Ele me disse que ele irá participar no culto somente no Alors, domingo. moi, je dois repartir le 25 de ce mois. Eu tenho que voltar dia Parce 25 deste que mês. comprenez que je vais aller préparer l'église pour le grand événement. E conforme eu disse, eu vou preparar a igreja para este grande evento. Amen. Amém. Pour le moment, nous sommes encore là. Por enquanto, ainda estamos aqui. Je ne changerai pas si vous ne changez pas. Eu não vou mudar, senão você não vai mudar. Amen. Amém. Quand je trouvais que vous avez changé, on va changer. E se eu achar que você mudar, assim podemos mudar. Merci beaucoup. Você quer comunicar? Ninguém-